Olha, Mas para as pessoas que estão a ouvir não perderem aqui o fio à meada, portanto, das 3 maratonas passamos então para um desafio do triatlo, é isso? do triatlo, sim. E é como te disse, não sabia nadar, tinha fobia à água mesmo, e, se eu te disser que no meu primeiro Ironman eu estava borradinho todo porque ia entrar para a água, pá, entendes? Já não foi só aquela coisa de, ok, correr, desculpa, mas é fácil. É calçar umas sapatilhas, vais para ali, se não consegues correr mais rápido, abrandas, pá, nem quase a trote consegues. Tens ali, não é? Tens ali uma coisa dura para meter o pé. A bicicleta é igual. Eu, quando era miúdo, andava de bicicleta de um lado para o outro. Pá, para mim, a bicicleta não tem... Não tenho dificuldade em andar em cima de uma bicicleta. Pá, só que a água, quer dizer, tu tens que meter a cabeça lá em baixo, não é? E eu não sabia nadar. Eu, quando era puto, quando ia para as piscinas lá de Vimioso, ficava sempre no sítio onde tinha pé, e cada vez que os meus amigos me diziam vem para aqui, eu dizia que não. E morria de medo que eles me empurrassem para a parte funda, não é? É como eu te disse, eu vi aquelas imagens e a pergunta era, por que não, por que não, por que não? E lutei por isso. Aí a natação foi difícil. E para tu teres uma noção, a última vez que eu nadei foi na última prova que fiz Ironman. Não voltei a nadar. Porque a mim perguntam, tu vais para a praia e não, sabes nadar e não vais para o mar? Não vou. Eu só vou com metas estabelecidas. Ou é para ir treinar, ou é para fazer prova. Entende? Olha, eu entendo perfeitamente. Diz-me uma coisa, na tua opinião, porque é a tua opinião que vale aqui, porque é que há pessoas como tu que conseguem superar todas estas coisas, todas estas fobias, e há outras que não? Epá, isso é uma pergunta difícil. Se fosse fácil, como eu costumo dizer, Eu todos também faziam. há coisas que não consegui fazer, não é? Há coisas que já me propus fazer e que acabaram por cair em A saco mim roto. interessa-me as positivas e interessa-me Certo. o facto de tu teres conseguido fazer e fizeste. Porque é que tu achas que o que é que na tua opinião marca? É um objetivo que tu defines e tu corres para lá? É algo de... Porque isto é que é importante, porque há muitas... Eu acho que, eu não sei se tens noção, mas no mundo todo só 0,7% das pessoas é que fizeram um Ironman. Portanto, nós não temos a noção do feito que é. E mais uma vez, para mim, só o facto de estar na linha de partida e ter coragem para estar na linha de partida, borradinho ou não, mas estás com o fato, portanto, Sim, sim. não interessa. Certo, certo, O que, certo. o que é facto é que tu fizeste. O que é que tu achas que tu, porque outros podem pensar de outra forma e eu tenho a minha maneira de ver, o que é que tu achas que é diferente em ti? O que é que te leva a ser diferente? Epá, principalmente aqui na passagem para o triatlo, foi completamente o desconhecido. Foi o medo de chegar lá e falhar. Não, é o que é. Eu acho que o que me fazia levantar, naquele ano em que fiz o primeiro triatlo, era foi o medo de falhar. Foi o medo de me expor ao objetivo e chegar lá e vir de cabeça baixa porque não consegui. E isso para Sim, mim naquela mas eu acho que a altura. tua motivação não foi essa. A tua motivação foi inscrever-te, já lá estavas. Certo. Depois, a tua luta e a luta diária foi isso. Isso é outra coisa. Como tu também podes pensar que se eu não correr e se não treinar como deve ser, vou para lá e vou sofrer. Não é? Que nós sabemos que é assim. E, Sim, portanto, isso exatamente. também é algo que nós já levamos. Agora, tu conseguiste, porque o fazer a inscrição é que é difícil. Não é? Depois, a Eu, luta... repara, a luta para a natação... Porque é assim, se tu estivesses tão aflito assim, nem te tinhas inscrito, dizes, pá, isto é natação, eu vou mas é para o Powerman, que só tenho que correr e andar de bicicleta. Podias ter feito isso e não é bem, fizeste. eu acho que Desafiaste a ti próprio. nesta minha viagem eu acabo por mim passou muito rápido primeiro, e foi tão natural,
tudo, o subir a escada, não é? Foi natural, foi uma coisa que eu acho que nem te consigo responder à pergunta, porque eu acho que não sou diferente de ninguém. Não há aqui nada pá, eu acho que quando uma pessoa quer, e não é o querer de eu quero, não, é aquele querer de, poças, é mesmo isto que eu quero, eu quero saber qual é a sensação de passar aquela meta. Eu acho que as desculpas acabam por ir para Tens um segundo plano. porquê. Tu consegues, se definires o teu porquê e se definires porque é que estás ali, as coisas são diferentes. É isso? E se eu não tiver esse porquê, a meio do percurso as coisas vão. Achas que podia ser, que eu podia Exatamente, analisar assim? Porque quando dói, quando tu estavas na eu acho que água, sim. quando tudo, não é? E quando eu me levanto e saber que tenho que fazer 2, 3 horas de treino, eu se não souber qual é o meu objetivo final, qual é o meu porquê, as coisas são completamente diferentes. São, Portanto, e tu achas que o importante é definir esse porquê? eu acho que sim. E avançando, eu depois de fazer o último Ironman, pá, meti-me aí numa brincadeira do trail. Pá, e não isto define também muito o que tu queres. Pá, meti-me para experimentar, porque eu dou muito valor às pessoas que fazem aqueles 110 km, e queria experimentar o que era. Mas vou-te ser sincero, a minha cabeça não estava para aí virada, tinham sido 5 anos muito, muito intensos, queria aproveitar, tinha acabado de pedir também a minha namorada em casamento, queria aproveitar aquele ano para estar com ela, porque foram 5 anos intensos, e quando digo intensos, implica não estar com ela, não é? Porque as horas de treino têm que se fazer e as horas de treino fazem-se sozinhas, a maior parte do tempo. Pá, eu entrei na prova, até foi aqui em Sicó, e passado 80 quilómetros eu virei para ela e disse assim, pá, eu estou-me a desrespeitar completamente. Eu não estou a tirar alegria nenhuma disto, não estou a divertir, porque o sofrimento é normal, não é? Mas pá, não dá. Vou ficar por aqui. E tu Pá, achavas, voltando um bocadinho atrás aquilo que nós estávamos a falar, achas que o teu porquê nessa altura já não estava tão definido como estava o outro? E depois, se calhar, teres feito Kona, não, as coisas são diferentes e é quase como se fosse um. E agora, o que é que eu. não. Eu acho Não? que deixei de ouvir a última parte, desculpa, não entendi a última parte. Eu estava a dizer se tu achas, se depois, porque assim, o percurso, e eu gostava depois de voltar atrás, Sim, para sim. chegar ao Campeonato do Mundo do triatlo, depois de fazer uma coisa daquelas, com Uhum. tudo o que implica emocionalmente, tudo, achas que é mais difícil, este porquê que nós estávamos a falar antes, é mais difícil de definir, é mais difícil Não, eu de... acho, eu acho que aqui no meu caso, e também é para mostrar que nem tudo corre bem, acontece. Pá, no meu caso, a minha cabeça estava virada para o meu casamento, para começar a fazer uma vida a dois. Nós estávamos a viver juntos, mas não parecia, não era palpável, digamos assim, ter aquele tempo a dois, eh, aproveitar mais a minha namorada, organizar, organizar a minha vida profissional também, que eu depois de vir do Havaí, deixei o projeto em que estava, tive ali uns tempos de empregado, pá, muita coisa influenciou também o não estar tão dedicado, não é? E também querer endireitar aqui um bocadinho a minha vida para depois poder voltar ao que me faz realmente feliz, que é o triatlo, e isso aí não há dúvida. E aí tens razão, o porquê não estava, se calhar nem havia porquê, estava a ser casmurro, vá. Agora fiz isto tudo, já há algum tempo queria tentar perceber o que eram os 110 quilómetros de Sicó ou de outra prova de trail, pá, vou meter. E meti-me à balda, sem preparar, preparei minimamente, porque cheguei aos 80 quilómetros, mas não preparei como eu costumo preparar, que é com tudo estruturado, a coisa bem estruturada, pá, e acabei por levar na pele, né? Sim, já E tocámos sentir na pele. nesse assunto, e depois vamos ser mais rápidos no final. Só queria voltar. Fazes o triatlo, fazes Cascais, depois de toda a aventura da Sim. água e Epá,
desafias-te, só para nós avançarmos, senão vamos ficar aqui a noite toda, eu já sabes Está que eu bem. ficava aqui a noite toda a conversar, não é por isso, é depois, sabes que isto depois Sim, fica tão longo que as pessoas, quem está do outro lado, depois também já não... certo. Agora, portanto, e aventuras-te, estavas na distância média, não é? No Alf, e Pá, aventuras-te para e eu fiz inscreves-te. o primeiro triatlo que eu fiz foi o Alf, foi o de Cascais. Ou seja, 2 semanas antes, e tu também vejo um bocadinho aqui a carga emocional que a água tem. 2 semanas antes tinha-me inscrito num sprint em Gaia. A partir do momento que eu entrei na água, demorou imenso a partida, que nunca tinha acontecido. Pá, tive 10 minutos na água e, como deves calcular, o meu estado de ansiedade foi do 0 aos 200. Pá, eu lembro-me de nadar até à primeira boia e não me lembro mais nada. Tive um blackout autêntico, ok? Pá, isto a 2 semanas da prova de Cascais deitou-me muito, muito, muito abaixo. E lá está. Aqui surgiu outra vez o Nuno, com as palavras certas, no momento certo, a dizer que ele acreditava perfeitamente que eu ia fazer. Em Cascais, eu entro na água, demoro 55 minutos para fazer os 1900 metros, que é uma eternidade. Para quem sabe minimamente das É mais ou tempos. menos o dobro. Dobro, menos um bocadinho Opá, do o meu melhor normal. tempo, Sim. eu acho que o meu melhor tempo é 37 minutos. Mas pá, fiz 55 minutos, fiquei a 5 minutos do corte. Mas acredita, eu fui a pessoa mais feliz a sair daquela água, porque eu sabia que ia terminar aquela prova naquele dia. Entendes? Pá, são estas pequenas conquistas que me levam a querer mais. E eu já estava com a ideia do Ironman aqui. Pá, eu, quando eu termino o Cascais, inscrevi-me no passado um ano. Isto é sempre metas de um ano para o Ironman de Barcelona. Pá, e aqui o Ironman, a carga emotiva daquele ano foi muito grande. Porquê? Cargas de treino muito mais altas. Consegui arranjar patrocinadores para a viagem toda, para a viagem, para a aquisição de material, para estas coisas todas. E para mim foi um stress e uma ansiedade acrescida, porque eu gosto de cumprir a minha palavra. E para mim, cumprir a minha palavra era chegar lá e passar a meta, ok? E é a exposição que eu depois também decidi ter com a página de Facebook, partilhar os meus treinos, partilhar as minhas galerias, partilhar as tristezas também. E depois, em conversa com o Nuno mais tarde, depois de fazer o Ironman, criou-se toda uma envolvência à volta do meu Ironman que eu não tinha noção. Eu só tive noção quando o vídeo do direto da minha chegada chegou às 30 mil visualizações. Entendes? E eu na altura tinha 800 seguidores ou 1000 seguidores, entendes? E aquele vídeo chegou às 30 mil visualizações. E só aí é que eu tive noção da envolvência que foi o Ironman para mim. E o Ironman de Barcelona vai ter sempre aquele significado que é, se eu meter na cabeça que sou capaz, vou ser capaz. Não há volta a dar. Mas lá está. Este ser capaz implica muito trabalho e foi um ano de muito, muito, muito trabalho em que tinha que acordar, eu para estar, na altura, eu e a minha namorada não estávamos a viver juntos, ela vinha até comigo ao fim de semana, eu tinha que acordar às 5h30, 6 da manhã, para ir fazer a minha volta ao domingo, para ir fazer a volta de bicicleta, para conseguir estar com ela o resto do dia, não é? São estas pequenas coisas e ela nunca duvidar de mim também, não é? Porque o caminho faz-se caminhando, mas se tivermos uma mão amiga ao lado, ajuda. E se tivermos, por exemplo, a minha família esteve totalmente envolvida, parte da preparação foi feita na minha terra, ou seja, eu só me preocupava em comer e treinar. Depois fui para o Porto, fui para Lisboa, desculpa, a envolvência foi outra, entendes? E estas mudanças todas, só que o foco era aquele, o foco era terminar o Ironman de Barcelona e foi fantástico. Terminar a maratona é o meu marco, mas eu demorei 14 horas a fazer o Ironman e digo-te uma coisa, foram as melhores 14 horas da minha vida, em que tu acabas, é que eu no final não conseguia correr 1 quilómetro porque tinha dores de estômago horríveis e fiz 12 quilómetros em que
o objetivo era correr 1 quilómetro, descansar 500 metros e correr 1 quilómetro. Pá, e nunca na minha cabeça teve a palavra desistir. Nunca. Porque era aquilo mesmo que eu queria. E tem... Pá, um Ironman é uma coisa de doidas, mas é aquela coisa que nós gostamos de fazer, não é? Olha, e uma coisa interessante, essa tua capacidade de chegar ao fim nestas provas e agora que chegamos ao Ironman, o que é que traz para o teu dia-a-dia? Pá, traz-me método. Eu acho que o desporto trouxe-me método. E à medida que vou mudando de trabalho, agora estou num trabalho novo, traz-me ferramentas que eu não tinha. E ganha-se sem te perceberes. Acabas por não te perderes com coisas supérfluas, porque se tu fores ver o teu calendário, quando tu estás a treinar, está muito bem contabilizado. Se tu mexes ali um bocadinho, ou se facilitas um bocadinho, ali quando estás a mudar a roupa para o equipamento, já te vai dar para as 9 da noite e já vais fazer o jantar. Porque eu depois estava sozinho em Lisboa, né, na altura. Já só vais fazer o jantar para as 10 da noite, já só te vais deitar às 11 da noite. Mas tu no dia seguinte, às 6 da manhã, tens que acordar, porque tens que ir à piscina para nadar. Pá, E olha, e a capacidade de tu conseguires também te dá essa... também te mostra que tu és capaz de fazer as coisas, ou não? Sim. Pá, Que é uma coisa fundamental na nossa vida, não é? Yeah. Isso sim. E o conseguir subir esta escada e ir tendo sucesso, pá, chegas a um ponto em que só tens que acreditar nas tuas capacidades. Pá, e a nível profissional nota-se. Eu acho que isso se nota. E foi uma coisa que eu ganhei com o desporto. Não ganhei na faculdade, como deves calcular. É verdade, é verdade. Olha, e daqui, para onde é que caminhamos? Fazemos o Ironman em Barcelona? E já aqui uma à parte. Eu já estava inscrito no Ironman de Frankfurt. Ok. Sem dizer nada a ninguém. E isto porquê? Porque eu tenho o meu irmão. O meu irmão foi ver a minha prova em Barcelona. Não levou os meus sobrinhos na altura porque eram pequeninos e tinham escola. Os meus pais também foram. Tive lá tive um grupo de mais ou menos 20 pessoas comigo. Pá, nunca vou esquecer. Aquelas pessoas foram comigo porque prescindiram de férias delas para estar lá comigo para ver aquele momento, não é? Pá, e eu já estava inscrito no Ironman de Frankfurt. Então, estamos a setembro, final de setembro, e depois estamos a falar de junho. Do ano a seguir. Sim. Eu acho que o Ironman, sim, foi final de setembro, na altura foi porque eles anteciparam por causa das eleições, foi no último dia de setembro. Pá, depois estamos a falar em julho, sim. Pá, já estava inscrito e não tinha dito nada a ninguém. Eu acho que nem ao Nuno na altura tinha dito. Sem certeza se ia acabar ou não. Quando acabei, fui falar com o meu irmão e disse, olha, em julho, conta lá comigo que vou fazer o Ironman de Frankfurt, porque eu quero que o meu afilhado e os meus sobrinhos estejam lá na meta à minha espera. Pá, e pronto, pá. O Barcelona é querido porque, pronto, é esta toda a envolvência, não é? Tens lá os teus amigos, tens a tua mãe. Eu partilhei uma fotografia na altura no Facebook, eu abraçado à minha mãe, e tu para teres noção, eu quando era miúdo fazia... Desculpa. Não tem mal. Eu quando era miúdo fazia umas provas de motocross, de todo o terreno. E eu dizia à minha mãe para ir ver, e a minha mãe nunca foi ver porque não conseguia, os nervos não a deixavam. Pá, e ela estar ali naquele dia, chegou ali uma altura que eu tinha mais preocupação com ela do que propriamente comigo, que eu sempre disse, mãe, isto vão ser 14 horas, portanto, descontrai o máximo. Pá, aquele abraço à minha mãe foi o abraço que eu procurei aquele dia todo, se é que me entendes. Se calhar não foi só o dia, foi ainda mais do que o dia. Pá, foram aquelas 14 horas. Olha, temos que avançar aqui. Temos Frankfurt, mas temos que chegar ao Havaí ainda pelo caminho. E portanto, Sim.
Passa-me o que é que foi importante para ti, o que é que foi fundamental para ti em Frankfurt, para depois, aliás, porque já estávamos a preparar eu quando fiz a Frankfurt já caminhada, não é? sabia. Sim, eu quando eu fiz Exatamente. pá, a história é gira. Pá, Começamos um ano em grande, não é? sim, eu candidatei-me, eles têm 5 vagas especiais para pessoas com doenças incapacitantes. Eu já sabia disso, já sabia no ano anterior a pesquisar as coisas para Barcelona. Acabas por chegar a como te qualificares para Kona. Eu já sabia que eles tinham essas vagas. E eu tinha decidido, se fizesse Barcelona, que queria tentar, não é? Concorrer, sim. Tentar as vagas. Pá, fiz a candidatura. E no dia que eles tinham dito que ia ser os resultados, eu passei o dia todo no trabalho a fazer refresh. Pá, naquele dia não saiu. No dia a seguir, eram para aí às 7h30, o Nuno Costa, que é um Icabu, ligou-me e só me diz assim: parabéns. Pá, tinha acabado de acordar assim, mas parabéns porquê? Graças. E ele: parabéns, pá, estás lá. E eu: pá, já saíram os resultados, não me digas que estou lá. Pá, a Sofia estava comigo no Porto, na altura, pá, começo a chorar e a dizer para a Sofia: vamos ao Havaí. Ela: o quê? Eu: vamos ao Havaí. Não tens, pá, foi aquele momento foi assim, poças. Olha, tens que explicar um bocadinho o que é o Havaí para as pessoas que estão do outro lado, nem toda a gente tem noção. O Havaí, que é o campeonato do mundo, não é? De Ironman. Qualquer triatleta quer ir um dia, estar lá um dia, e há várias formas de ir. A mais direta é classificar, só que os tempos são doidos, principalmente na minha faixa etária. Sim, no meu grupo no meu age group é de doidos, quer dizer, fazer um Ironman em 8 horas e 40, 8 horas e meia para classificar não dá, para mim. Mas, opá, e tinham estas 5 vagas a nível mundial, não é? Para pessoas com doenças incapacitantes. E eu na altura estava a ver fui ver se esclerose múltipla se enquadrava, pá, e sim, e enquadrava-se, e fiz a minha candidatura. Fui um dos 5 felizardos escolhidos, eram 4 americanos e eu. Epá, e foi. E Frankfurt surge, ainda bem que estava inscrito, porque eles exigem nos 6 meses anteriores tu completares a um half ou um Ironman completo. Eu já estava inscrito a Frankfurt e serviu de teste também, não é? Ou seja, eu acho que depois de Barcelona tive um mês parado e comecei a preparar Frankfurt. Frankfurt foi uma prova muito diferente de também outra cidade, não é? De Barcelona, mas também sofri bastante na parte da corrida, porque eu acho que ainda hoje a parte da alimentação nunca consegui chegar lá, e a partir dos 18 km de corrida aquilo foi brutal, mas lá está, não sofri tanto como em Barcelona, também fruto da experiência, não é? Depois de terminar Frankfurt, estive lá com os pirralhos, sempre consegui que eles estivessem lá para ver a minha chegada. Passado uma semana, tive uma semana de folga, e o Nuno começou logo a meter uma carga gigante. A preparação para o Havaí foi extremamente exigente, até porque eu tive aulas com uma treinadora de natação, sozinha. Ela foi aos Jogos Olímpicos, fez grande trabalho comigo. Tive a tua ajuda, a parte que eu no início referi, a parte muscular acabamos por negligenciar, porque o que eu acho mais chato é aquela coisa que nós não queremos fazer, e aprendi muito contigo nesse aspecto, e qual agradeço também a forma como tu abraçaste também aqui o meu projeto. Depois tive o retorno nutrição. Não tem nada a ver. Depois tive a questão da nutrição, que não sei, sempre foi difícil, desde a maratona também nunca consegui chegar lá muito bem, mas pronto. Ou seja, fui muito bem acompanhada naquele ano. E lá está, aumenta ainda mais a carga, não é?
o ter que terminar. E o Havaí tem uma particularidade que, para quem tem alguma massa gorda, que eu sempre tive, eu cheguei lá com 85 quilos dos meus 116 iniciais, e precisava de ter perdido mais 5. Só que chegou ali uma altura que não consegui mais, né? Com trabalho e não sei quantos. Eu não me dedico 8 horas a treinar, não é? E é a umidade. A umidade é uma cena brutal, em que a natação correu muito bem naquele ano. No ano em que eu fui, correu muito bem a natação. Acabei por fazer ao mesmo tempo sem fato que fiz em Frankfurt com fato e no lago, não é? Também ajuda. Pois na bicicleta eu chego ao fim da bicicleta completamente sem energias, a dizer para a Sofia, disse uma asneira, que não vou dizer aqui, mas disse assim, não sei como é que vou fazer a corrida. E no fundo eu corri 6 km e depois foi a maior luta da minha vida. Mas que tudo passa, porque quem conhece Ironman e quem vê as provas de campeonato do mundo de Ironman, chega já à parte da meta em que tem as bandeiras, em que é aquela imagem que toda a gente tem. E eu chego ali e afinal isto é real, não é? E chegar e dizer, eu fiz uma coisa que nunca tinha feito em nenhuma prova. Abracei a Sofia, porque esta viagem a meio do caminho acabou por ser nossa e deixou de ser minha. Eu passei a meta, olhei para trás e fiquei lá 30 segundos a olhar, porque hoje eu queria ter aquela imagem para mim, aquela imagem da meta, o meu nome lá, dizer Alexandre Dias, 14 horas e tal, mas e no lado dizer Campeonato do Mundo, Havaí, essas coisas todas, que é aquelas fotografias mentais que tu tens de ter na tua vida, muito mais do que as fotografias físicas. E eu fiz isso e vou-te mostrar o que eu trouxe de lá. Aquele colar que eles te metem logo, são coisas que vou lá para sempre. E quando eu tiver os meus filhos, quero-lhe mostrar isto e quero que eles percebam que tenho o mesmo orgulho nesta viagem, não é? Que para mim, e aqui é claro, a minha viagem na questão do desporto teve um início na maratona do Porto e teve o seu auge no Havaí, não é? Quero fazer mais Ironmans, quero fazer um Ironman seguido, que é o objetivo que eu tenho, é consegui-lo fazer, nem que seja só correr a 6,5, 7, mas sem parar, sem as paragens. E vamos ver para o ano, a ver em Cascais, a ver se corre bem. É assim, eu tenho aqui duas formas de ver isto. A primeira, para quem luta todos os dias como eu, para treinar, porque é aquilo que me dá prazer e neste momento tem sido fundamental para o meu equilíbrio mental. E, portanto, reconhecer a dureza da viagem, como eu costumo dizer. E depois o feito que tu fizeste. E depois é reconhecer, e vamos lá ver, o triatlo é um desporto individual, mas acaba por não ser. Tu sabes isso como eu, mas as pessoas podem não saber. Estes 5 anos foram de uma envolvência tal que muitas vezes a minha namorada prescindiu de domingos para eu treinar, não é? Prescindiu de coisas que ela queria fazer comigo para treinar. Esta viagem é de todas as pessoas que se cruzam. Eu fiz uma coisa que tinha que fazer e sabia que se passasse aquela meta tinha que o fazer. Aquele dorsal de corrida eu tinha que dar ao Nuno. Grande parte, 85% ou 70% daquela prova é dele. Entendes? A primeira coisa que eu fiz a chegar a Lisboa foi agarrar no dorsal de prova, aquele que me acompanhou de início ao fim, e dar ao Nuno, porque é dele, entendes? Temos que ser agradecidos às pessoas que estão à nossa volta, porque muitas das vezes as coisas acontecem também porque há muito trabalho à volta que nós acabamos por nem nos aperceber e dar como garantida.
Mas sabes, quando tu passas por um percurso destes, que nós passamos, essa gratidão e esse reconhecimento, eu acho que acontece quase naturalmente, porque isto não é só, não é um dia, não é um momento, não, isto é um ano que tu passas ali, mais às vezes com as pessoas, e portanto naturalmente isso vai acontecendo. Às vezes é difícil de explicar aquilo que nós estamos aqui a falar e que nós sentimos para quem está do outro lado e quem nunca experimentou qualquer coisa deste género. Eu vou convidar o Nuno, já lhe disse que eu quero ter aqui para conversar com ele. O Nuno é aquela pessoa que como tu agora falaste várias vezes, para mim é aquela palavra sempre no momento certo, e é o que marca a diferença. E conhece-nos de uma verdade. forma. Sim, Nós vivemos neste momento, estamos a viver neste distanciamento social, e ele faz os treinos e a prescrição dele, como tu sabes, mas podem não saber, de uma forma online. E portanto, online, sim. Não é? Mas depois conhece-nos por gráficas. É verdade. E eu que trabalho com pessoas diariamente e que tenho a possibilidade de analisar as pessoas que estão mesmo ao meu lado, acho fantástico a sensibilidade que ele tem de conseguir conhecer-nos e de conseguir... Eu vou-te dizer, eu fiz a maratona em Frankfurt. O Nuno, no dia anterior, diz-me assim, vais correr para 3 horas, 21 minutos e 20 segundos. E eu fiz 3 horas, 21 minutos e 27 segundos. Qualquer coisa assim é inacreditável, inacreditável. E eu digo-te, não fui a correr, a olhar para o tempo nem nada, não, fiz as coisas naturalmente. E portanto essa gratidão eu acho que é uma coisa que tu só sentes por... mas isto traz-me aqui um bocadinho ao meu grande objetivo destas conversas, que tem a ver com isto, tem a ver com o facto de que as viagens, a definição dos objetivos, a gratidão que nós vamos aprendendo a ter na nossa vida são fruto de todos estes sacrifícios que nós vamos tendo, destas experiências que nós vamos tendo. E tu, para mim, és dos exemplos mais fortes neste aspecto, da forma como tu fizeste este percurso todo, que é fantástico a todos os níveis, para quem está deste lado e quem luta todos os dias também desta forma e a treinar desta forma. Alexandre, eu tenho de dizer que és um exemplo para mim, e tu tens que perceber isso, não é só para mim, és para muita gente. O sacrifício, a tua capacidade, a tua resiliência, a tua capacidade de superação, com todo os teus acontecimentos e toda esta viagem que fizemos de 10 anos daqui, que retratámos aqui em mais ou menos 1 hora, são muito importantes para todos nós que cruzam a tua vida. Não sei se tu tens essa noção, e que nos mostram que as coisas são possíveis, e que nos dão força para fazermos e perceber mais uma vez como aquilo que tu estavas a dizer, não, é possível fazer isto, eu tenho que conseguir fazer. E realmente para nós isso tem sido um exemplo. Era isto que eu queria trazer desde lá. Sabes que eu acabo por não ter noção. E não é por mal, não é por mal, porque para mim esta viagem, eu estou farto de dizer, foi natural, foi uma escada de cada vez, não é? Foi um patamar de cada vez. Não, é aquilo que eu te disse, eu só tive noção da envolvência, por exemplo, do Ironman de Barcelona, quando fui ao Facebook e tinha 30 mil visualizações em 24 horas, não é? Eu sei que não é quantificável, mas eu usava mais o Facebook até para as pessoas com esclerose múltipla na altura perceberem que a vida não acaba ali, não é? Mas... Olha, eu há bocado ia te perguntar, não te esqueças do que vais dizer, e isso é importante para mim. Tiveste feedbacks da tua viagem para as pessoas e para outras pessoas com esclerose múltipla? Se tiveste retorno desta sua superação, foi importante para outras pessoas? Isso foi porque no ano a seguir que eu fiz a maratona,
um rapaz com esclerose múltipla, à conta de eu ter feito no ano passado o que quis fazer, acompanhei-o, estive com ele lá no Porto, pá, fez a maratona dele também, a primeira maratona, e sim, fui tendo feedback, e ainda bem, porque já que eu me estava a expor, pá, que sirva de exemplo positivo, não é? E principalmente quando estive a trabalhar na SPAM, tive muito feedback, e foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. Eu tinha grupos de treino no Porto, na altura estava no Porto, e aquelas quintas-feiras eram fantásticas porque pessoas que eu não conhecia de lado nenhum encararam aquilo como religião. Íamos lá, estávamos lá a falar, é mais falar do que fazer treino. Nós corríamos 8 km só por correr. E sim, foi um ano e meio que eu estive lá na associação, foi fantástico. Adorei e tive o retorno e é bom para mim saber que estas coisas que eu faço para mim, não é? Também têm essa repercussão e que as pessoas veem em mim um exemplo positivo. Mas é aquilo, como eu te digo, para mim foi extremamente, foi mesmo muito natural. Foi duro, foi muito duro, principalmente eu acabei por fazer 3 Ironmans em menos de um ano, não é? Esse ano foi muito duro, mas tem as suas recompensas, não é? E as recompensas que tu terás são as medalhas. E as medalhas são eternas, quer dizer, aquelas não... E depois há uma recompensa invisível, e aquilo que tu dás a todas as pessoas que envolvem, que conseguem partilhar toda essa experiência, que é gigante e que eu acho que muitas vezes tu não tens essa noção. Alexandre, não tenho, não, mas isso tenho consciência, não... Diz-me uma Não coisa, só para nós terminarmos, senão sim. não é por mim, mas depois torna-se muito Claro. longo. O que é que tu achas desta tua grande experiência, desta tua viagem? O que é que tu tiras que podes passar para os outros como experiência que passam dificuldades? E as dificuldades não estamos a falar só de terem sido diagnosticados com uma doença, estamos a falar de momentos mais difíceis na vida. Sabes que eu, no outro dia, agora só para interromper aqui, li um bocadinho, aquela frase que o speaker do Ironman escreveu, que dizia: nós dos atletas de resistência sabemos que o sofrimento tem um fim, portanto isto não dura para sempre, este sofrimento. Eu gostava que o que é que tu tiras desta viagem toda para ti? O que é que nós podemos passar às pessoas que umas que têm dificuldades, outras que até mesmo em determinados momentos as coisas estão mais difíceis, e que às vezes o futuro parece cinzento. Alguém como tu que passou por esta viagem, que continua a fazer esta viagem, qual é a grande mensagem que tu podes deixar e consegues deixar para estas pessoas? Olha, ao longo destes 10 anos, o que aprendi mesmo é que as coisas mudam. Cada ano que passa é sempre diferente. E para teres noção, eu em 10 anos mudei para aí 7 vezes de sítio, de cidade. E o que eu aprendi é mesmo isso. Quando as coisas parecem que estão mal e que não vejo uma solução, acaba por não ser eterno. E de um momento para o outro as coisas melhoram. Há que não ficarem no sofá à espera que elas melhorem, não é? Tentar perceber o que querem, tentar lutar pelo que querem. Pode parecer difícil hoje, mas amanhã poderá ser execuível e facilmente, entre aspas, concretizado. E é isso que eu tenho. Eu posso acrescentar que é importante definir aqui um objetivo para nós termos o nosso destino final, para lutarmos por ele. Sim, e posso dar o exemplo de agora. Eu agora estive completamente parado, sem fazer nada. Veio esta questão da quarentena, comecei a fazer exercício mesmo para distrair, porque estar 24 horas, só 24 horas forçado em casa, ninguém quer, não é?
já com vista para fazer o Ironman do próximo ano. E para teres noção, os meus primeiros 3 quilómetros foram horríveis, 4 horríveis. Fez-me lembrar o que eu comecei há 6 anos, 7 anos atrás. Exatamente o mesmo esforço que eu fiz. E é o que é? É um dia de cada vez, é focar no que se quer. Isto é focar no que se quer. E eu este ano também parei mais porque quis focar na família, não é? Não pode ser sempre... O teu porquê é outro. Exatamente, não pode ser sempre só eu, não é? Tenho que focar na família, focar no profissional, e quando isto estabilizar, voltar. É perceber o que se quer, e muitas vezes não é fácil. Isto, às vezes as pessoas podem pensar que isto é da boca para fora, mas não é, porque eu há um ano atrás estava precisamente aqui em Coimbra, desempregado, a desesperar porque não conseguia arranjar trabalho, não é? E hoje felizmente estou a trabalhar, estou noutra cidade, mas pronto. É o que é abraçar o que a vida nos dá. E este percurso ajuda-te a perceber que as coisas vão mudar e que este sofrimento não é eterno e que o sol vai brilhar outra vez. E o sol volta a nascer todos os dias. Alexandre, do fundo do coração, obrigado pela conversa de hoje. Obrigado especialmente pela partilha ao longo destes últimos anos, do exemplo, da forma como tu superaste e superas diariamente todas as tuas coisas, porque se para ti é invisível de alguma forma, eu vou-te dizer e vou torná-la visível aqui, não é? E para nós, e para todos nós, é um exemplo e é uma ajuda para lidarmos com tudo. E nesta altura mais difícil, é fundamental ter exemplos destes e eu estou grato por poder ter partilhado isto de perto contigo. Obrigado eu. E obrigado pelas dicas que me foste dando e pela ajuda que me deste naquele ano, que foi muito importante. E nesta altura que estamos a passar esta quarentena, o pensamento tem que ser só tem que ser positivo. Porque já basta nós estarmos fechados, estar com pensamentos negativos não vai ajudar, antes pelo contrário, os níveis de ansiedade vão aumentar e o stress já é sabido que não é mau para todas as pessoas. É um dia de cada vez. Eu acho que o que nos vai o que nos poderá trazer de bom esta fase a longo prazo é perceber que a nossa vida vai ser um dia de cada vez mais, e cada vez mais vai ser assim. É esperar pelo melhor e não desesperar. Alexandre, muito obrigado. Tá? E um grande abraço para ti. Para ti. Tchau, tchau.